Olá, gente. Boa noite. Prontinho, o doutor Marcos Pereira é bem pontual. Boa noite, obrigada. Vamos lá, vamos começar. Já vi que o senhor entrou. Vou chamar o senhor agora. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Primeira vez que a gente se vê, né? A gente já conversou um pouquinho por e-mail, já troquei uns e-mails com o senhor Foi. em CQ. Me ajudou muito a criar minhas referências. Ah, que bom. Foi um prazer estar conversando com o senhor. Bem-vindo ao Da Congresso. mesma forma. Ficamos Muito muito obrigado. gratos pela participação. De verdade, muito gratos. Eu que agradeço o convite de vocês. Vocês foram muito gentis. Eu estou muito feliz de estar participando. Os meninos são muito gentis, de verdade. São ótimos. Eu espero que a gente consiga contribuir, né? De uma forma bem positiva Ah, com esse. Tenho certeza que a gente vai chegar no nosso objetivo. acho que esse é o nosso objetivo maior, né? Poder passar para o pessoal e tudo que a gente está lendo, aí está estudando, e o que está acontecendo, né? Dar uma resumida nessa quantidade de informação absurda que está chegando para a gente, que é uma avalanche de novidades. Todo dia tem uma coisa diferente, né? Verdade, verdade. Gente, então, assim, vamos ser um pouquinho educados, né? Vou apresentar para vocês quem dispensa a apresentação, mas vamos seguir como manda o protocolo. Hoje a nossa live vai ser um meeting com o Dr. Marcos Fleury. Para quem não conhece, eu vou dar uma pescada. Dr. Fleury, ele é farmacêutico bioquímico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado na Universidade Federal, na área de genética. E ele veio aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre todas essas alterações que rodam o hemograma frente a esse clima, né, de pandemia que a gente está vivendo hoje, tá bom? Então, doutor, muito obrigada mais uma vez por contribuir conosco. Seja muito bem-vindo. O senhor está sendo Obrigado. bem ouvido, muito bem assistido. Ficamos muito gratos. Obrigado. De verdade Muito mesmo. obrigado. Doutor Eu que Marcos, agradeço o convite de vocês. Foi muita gentileza. Estou muito satisfeito de participar. Muito obrigado. tenho certeza que a organização toda também está com muita satisfação. E todo mundo está muito ansioso. Estamos todos muito ansiosos. Vamos lá. Gente, só para a gente tentar manter a programação, é um tema muito extenso, muito bacana para a gente discutir. Então, eu conversei um pouquinho com o Dr. Fleury, a gente achou conveniente montar um scriptzinho, né, com a aval da organização, para a gente manter. Mas fiquem super à vontade para fazer as perguntas que vocês acharem conveniente. Eu gostaria que a gente, à medida que formos abordando um tema X, vocês fiquem super à vontade, mas sintam-se bem tranquilos para interromper quando for necessário, tá bom? Doutor Marcos, para a gente começar, eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre a nossa importância enquanto analista. O que é que o senhor diz para a gente, como que o nosso olho, né, olhando para o foco principal da nossa abordagem, qual seria a importância das análises numa situação como essa? O que é que o senhor diz para a gente? Então, esse é um comentário que eu já fiz, inclusive numa live anterior que eu participei, nas minhas palavras finais de despedida, eu dei os parabéns para todos nós que estamos no laboratório de análises clínicas, né? Porque nós não somos citados em nenhum momento, né? Toda vez que se fala em profissional de saúde, se fala nos médicos, que têm logicamente a sua importância, os enfermeiros que estão aí na frente de batalha, diretos, auxiliares de enfermagem, turma da limpeza, a turma da administração hospitalar. É claro que está todo mundo trabalhando muito, mas eu não escuto falar sobre o laboratório. E a gente sabe que
o diagnóstico é feito no laboratório, o acompanhamento do paciente é feito no laboratório. Hoje nós vamos discutir aqui sobre exatamente isso, quer dizer, quais são as alterações não só hematológicas, mas laboratoriais que acontecem durante a infecção pelo coronavírus, e essas manifestações laboratoriais são muito importantes e muito marcantes, e quase todas elas podem ser usadas como fatores prognósticos e fatores de acompanhamento. Então, o trabalho do laboratório de análises clínicas e do profissional do laboratório, ele é extremamente importante, é fundamental nesse momento, principalmente a gente vivendo no país que a gente vive, onde a gente não tem teste disponível para todo mundo. Então, os exames de laboratórios de apoio podem ajudar e muito na tomada de decisão do corpo clínico. O corpo clínico tem, no laboratório, um grande apoio para tomar sua decisão, internar um paciente, mantê-lo isolado, dispensar o paciente para voltar para casa. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento dessa nossa importância nesse momento. E puxando sardinha e já entendendo essa questão das nossas análises, da nossa importância, onde é que a gente entraria com, como você falou, de laboratório de apoio, puxando mais de forma local? Qual seria, então, mais ou menos, a importância que a gente poderia, se eu pudesse botar num patamar, né? Vamos dizer assim, numa régua, parametrizar o hemograma, né? Vamos focando nele, que a gente sabe que é o exame de maior condição, é aquele que é mais cobrado, mais requerido. Onde que ele entraria aí para a gente poder ajudar o clínico a fazer toda essa análise de prognóstico? Atualmente, o hemograma apresenta 2 parâmetros que são muito importantes para o prognóstico do COVID, e existem vários trabalhos mostrando isso. O primeiro é o número de linfócitos, que é baixo na infecção pelo coronavírus, e ele é um fator prognóstico. Já está mais do que estabelecido que o paciente que dá entrada com um número de linfócito mais baixo tem um prognóstico pior, tem um tempo de internação maior e tem uma possibilidade de complicação maior. E o segundo parâmetro que o hemograma pode apresentar são as plaquetas. A mesma coisa acontece com as plaquetas. Pacientes que começam o quadro com plaquetas mais baixas têm prognóstico pior. E existe agora, eu tenho visto uns 2 trabalhos ou 3 já, falando sobre um pico de plaquetas, um aumento de plaquetas que vai acontecer no meio da infecção, ou durante o período mais grave da infecção, e esse aumento de plaquetas é um fator que está associado com a tempestade de citocinas, então é mais um fator prognóstico. Então, com um simples hemograma, a gente já tem aí 2 fatores, o número de linfócitos, valores absolutos, chamando a atenção, e a quantidade de plaquetas. Isso sem falar na quantidade total de leucócitos e na avaliação dos neutrófilos. Os neutrófilos têm um papel importante também, principalmente para mostrar ou para alertar sobre uma infecção bacteriana associada a esse processo, que também tem sido bastante frequente em muitos casos. E a gente só puxando agora a respeito desse comentário do senhor, e o que é interessante a gente salientar é porque, assim, a Covid ela não vai ser uma doença isolada, né? A gente sabe que é associado, por exemplo, um paciente que tem uma comorbidade, um paciente que já tem um histórico, um soro positivo AIDS. Então, a gente tem várias clínicas dentro disso que acaba que permeiam, e esse quadro ele vai variar, né, doutor? Ele não tem, assim, uma via de regra. Não. O que eu digo é que é uma fisiopatologia que está em descoberta. A gente todo dia pega um trabalho com uma característica nova. Agora tem uma lesão nos pés, nos dedos dos pés de crianças e pacientes jovens, que está sendo descrita, né? Tem o comprometimento das enzimas musculares, como a creatinocinase, e tem a enzima hepática. Você tem o comprometimento das marcadores inflamatórios, que isso está sendo descrito e discutido desde o começo. Mas muitas coisas novas, né? Essa parte toda da coagulação que tem vindo agora pesada e que tem sido motivo do óbito de muitos dos pacientes. Então, tudo isso é um caldeirão aí em ebulição, e a gente está vendo que é uma fisiopatologia desconhecida, na minha modestíssima opinião, é uma fisiopatologia que a gente não consegue associar a um pedacinho aqui, um pedacinho acolá, nem mesmo com o SARS-CoV primeiro vírus, o primeiro, que esse é o SARS-CoV-2, né? O SARS-CoV que foi
o primeiro vírus do coronavírus, primeiro coronavírus causador de pneumonia, né? Ele tem algumas coisas parecidas com esse, mas esse tem muitas coisas que são bem diferentes. De fato. E então, assim, vamos tentar falar um pouquinho, vamos montar um parâmetro de pensamento para que a gente consiga deixar o público um pouquinho mais montando esse raciocínio. Doutor Marcos, por exemplo, se a gente fosse falar de série vermelha, levando o hemograma, vamos começar pelo hemograma, uma clínica básica. Se eu fosse falar de vermelha, assim, a gente ouviu muito, teve aquele boom, né, a questão da hemoglobina, do rebaixamento. Quais seriam as considerações que a gente pode apontar quanto um paciente com COVID para a série vermelha? Bom, abordando primeiro o trabalho, né? Aquele trabalho que foi um boom, que todo mundo conversou e discutiu, tal coisa. Aquele trabalho, ele foi um trabalho experimental, que foi feito com modelagem molecular. Isso. Oi? Foi um trabalho em sílico, né? É bom a gente deixar isso pessoal. A gente não teve pesquisa em cima dele, pesquisa científica, né? Não teve. Não teve comprovação prática nenhuma, não foi testado, né? Aquilo foi o seguinte, os camaradas viram que uma das proteínas lá produzidas pelo coronavírus poderia estruturalmente, a estrutura dela molecular poderia se ligar, talvez, ao grupamento M, e aí impedir que o ferro se anexasse ao grupamento M. Então, baseado nessa, eles fizeram uma opção de estudos moleculares, mais de modelagem molecular, computacional, e fizeram aquela proposição. Um artigo, se vocês tiveram acesso ao artigo, o artigo tinha 30 páginas. A gente sabe que um artigo de medicina não tem 30 páginas, dificilmente você vê um artigo, a não ser que seja uma revisão muito extensa, um artigo desse tamanho. Então, já faz um pouco, né? O que eu percebi no artigo também é que ele estava assim, se esforçando para ser bem didático. Ele explicou. Isso, é verdade. Para a gente da área seria óbvio, não precisava de explicações, né? Fora aqueles os cruciais que tinha no decorrer do texto, né? Então, e ele mesmo, depois, em vários pontos do texto, mas no final, na conclusão, ele é muito claro, ele diz isso claramente, que o trabalho foi experimental, que ele não foi testado em nem animal, nem ser humano, e que é um modelo experimental teórico, que deveria ser testado e criticado, né, inclusive pelas pessoas da área da saúde, que eles se diziam também que não eram da área da saúde, né? Meio que pedem essa ajudinha no final, né? Ele deixa bem claro. Exatamente. Que as pessoas averiam a da hipótese deles. E de uma maneira mais prática para nós no laboratório, o que eu tenho visto é o seguinte, existem alguns grupos de pesquisadores que têm relatado pacientes um pouco mais anêmicos, ou que começam o quadro com um pouco mais de anemia, mas eu não vi nenhum trabalho ainda em que enquadrasse essa anemia como um dos fatores importantes de piora do paciente. Na verdade, para falar de uma maneira bem clara e até um pouco, assim, vamos dizer assim, agressiva, o paciente não vai ter tempo de ter anemia. A doença é tão agressiva e tão grave que a anemia vai demorar um pouco mais. Se a gente pensar que uma hemácia vive 120 dias, né? Então, a anemia vai demorar um pouco a se estabelecer nesse espaço de 14 dias onde tudo acontece, não é? Você tem uma fisiopatologia que acontece ou para o bem ou para o mal em 14 dias. Isso. Então, é muito pouco tempo para desenvolver uma anemia. O que eu acho interessante também a gente tocar no assunto é porque, só levando um pouquinho para frente, mas adiantando, como a gente sabe que a doença aqui vai ser condicionada a uma possível sepse, acaba que a gente tem comprometimento renal. Então, eu tenho muito paciente, principalmente aqueles que já vêm já tem uma clínica que caminha para isso, que eles acabam que essa anemia ela vem tão rápida, como o senhor falou, que a hemoglobina deles cai e já cai com a produção de hemácia. Então, isso acaba que leva para a gente lembrar das questões, como o senhor falou, da cascata inflamatória, da atividade das interleucinas, como eles atuam direto, né, em toda a questão hematopoética. Não necessariamente, né, na história bonita lá de retirar o ferro do anel de porfirina, aquela coisa. Não, isso aí não.
A gente podia associar a anemia presente na infecção pelo Covid a uma anemia de doença crônica, né? Só que é muito aguda. Quer dizer, essa tempestade de citocina, ela já está. E tem o trabalho do Lippe, do Plebani, o grupo da Itália, e o grupo da China, do Wuhan, e etc. Esses dois grupos mostraram claramente, principalmente o pessoal da Itália, a interferência que essa inflamação causa na hematopoese. Então, você vai ter uma hematopoese prejudicada por essa inflamação absurda e de forma muito aguda. Sim, sim. E a questão, e a gente consegue evidenciar a produção já que a gente tem essa deficiênciazinha, né, dando tempo, supondo que eu dê tempo, a gente consegue evidenciar célula jovem de série vermelha, como é que fica aquela questão, tipo, vamos dizer assim, quando a medula está forçando, né? Uma policromasia, uma reticulocitose, se eu consigo ver eritroblasto. Sim, a presença do eritroblasto ela foi descrita, né? A presença não só de eritroblasto, mas de outras células blásticas e de outras células mais jovens da linhagem mieloide, principalmente promielócitos, mielócitos, e o eritroblasto pode ser visto também. Algumas figuras de célula destruída ou de cariopicnose, né, onde é que você vê aquele núcleo destruído, muito condensado, né? O grupo italiano diz que o núcleo parece que está liquefeito. Essa é a palavra que eles usam no trabalho, usam núcleo liquefeito, né? Então a gente pode ver sim, mas eu não acredito que seja por um esforço medular. Eu acredito que seja por um problema como na anemia doença crônica mesmo, uma tempestade de citocina liberando aí, abrindo alguns canais para que essas células saiam sem um maior controle. A gente não viu policromasia, nem policromatofilia, e não viu aumento de reticulose. Pelo menos eu não vi em nenhum trabalho isso. Perfeito, Isso aí eu acho bacana, porque acaba que, como a gente vê todas essas células juntas, e vê forçando a toda a linhagem mielóide, como o senhor falou, eu respondo uma pergunta a respeito disso, se isso poderia estar ligado a um processo ou uma falta de maturação, né? Não dá tempo fazer todo o processo maturativo, e a gente evidenciar uma reticulocitose, como a gente vê às vezes no tratamento falcêmico e tudo, mas não, né? A gente não pode condicionar isso, na verdade. Não, na verdade eu não li nenhum trabalho que mostrasse isso. Entendi, perfeito. E deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. A gente recebeu uma consideração nos bastidores também. O senhor falou que a gente só reforçasse. Aqueles pacientes que já vêm de um problema hematológico hereditário, vamos focar nas talassemias, por exemplo, que foi o motivo da pergunta de um colega. Pacientes com talassemia. Eu posso dizer que meus pacientes que sofrem talassemia, eles têm uma predisposição para desenvolver Covid, ou eles podem ter um prognóstico um pouco mais ruim? Então, eu também não vi nenhum trabalho e não tive nenhum caso de paciente com talassemia e Covid, não tem como te dizer isso. O que eu acho, e o que está acontecendo aí, é o seguinte, por exemplo, a questão da comorbidade. Vamos tratar a talassemia ou qualquer outra doença hematológica como comorbidade. Existe um trabalho da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia bastante bacana, falando justamente dos pacientes hematológicos e a Covid. É óbvio que esses pacientes vão apresentar uma possibilidade de agravamento de quadro muito maior do que um paciente que não tenha nenhuma dessas comorbidades. Mas a talassemia, dependendo do grau de talassemia, que tipo de talassemia for, se for talassemia beta menor, por exemplo, onde o paciente tem uma anemia discreta e às vezes nem perceptível, ele só cursa com uma microcitose, né? Eu acredito que sejam poucas as interferências. Mas o que eu gosto de chamar a atenção, e que a gente tem visto aí, quando você começa a ler muitos trabalhos, você vê que tem certos pontos em comum em todos eles, né? Por exemplo, num encontro nosso aqui também pela internet há um pouco tempo atrás, as pessoas me perguntaram muito sobre os pacientes cardíacos, né? Que existem alguns trabalhos que citam a troponina, o aumento de troponina, né? Então, eu li um trabalho muito interessante que estava dizendo o seguinte, que muitos pacientes têm lesões cardíacas absolutamente silenciosas, principalmente os mais jovens. São hipertensos e têm algumas lesões cardíacas que são absolutamente silenciosas na juventude.
E esse paciente que contrai a infecção pelo coronavírus, ele vai manifestar, ele tem uma comorbidade, mas não sabe. Então, esses autores diziam o seguinte, que muitas das mortes súbitas de pacientes mais jovens que alegavam não ter nenhum conhecimento de nenhuma comorbidade, talvez fossem essas comorbidades um pouco mais escusas ou escondidas, vamos dizer assim, que poderia ser o caso dessa talassemia, por exemplo. Tem muita gente que é talassêmica beta e não sabe o que é. É verdade. Então, assim, pessoal, é importante o que o doutor Marcos falou, vocês dêem uma olhadinha na ABHH, que ela se pronunciou quanto a isso, tá bem bacana, tá bom? Ela tem várias notas lá, e uma dessas notas, respondendo para a colega, ele fala justamente dessas comorbidades, dando uma ênfase aos pacientes que já têm uma anemia crônica. Eu acho bem interessante vocês darem uma olhada sobre isso, tá bom? Doutor Marcos, e dentro da série vermelha, que é ela que tem sido vamos dizer assim, o bicho-papão das análises, né? A gente não tem uma diferenciação só, como o senhor falou mais cedo. Eu até falei com a colega agora, ela tinha me mandado uma foto, né? Aí disse assim, Kathleen, toda vez quando você vai embora, chega um paciente, é o mesmo paciente. Ela falou isso para mim, tá por 2 dias. E hoje eu saí um pouco mais cedo, e aí ela me ligou, Kathleen, vê teu WhatsApp, porque o paciente chegou. E era um mielo tão feio, mas um mielo tão feio. E o cara tinha uma produção, ele estava com a global de 1.510. Aí ela falou assim, mas Kat, será? Como é que ele vai ter mielo desse jeito? Mulher, isso é uma doença que a gente não tem como categorizar um padrão, principalmente, né, para essa linhagem granulocítica. Então, eu queria, por favor, que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, como é que vai estar os nossos granulócitos no meio dessa história toda aí. Então, primeiro, a presença de um mielócito não está de forma alguma atrelada a uma leucometria maior. Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, né? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, eu dou aula na Faculdade de Farmácia da UFRJ há 30 anos. Então, eu digo o seguinte para eles, sempre disse o seguinte, se você gosta de hematologia, corte 2 palavras do seu dicionário, sempre e nunca. Corta essas 2. Você não vai usar elas mais. Nem o sempre e nem o nunca. A não ser que você tenha você vai dizer, alegar assim, sempre vou duvidar. Aí sim, ok, aí você pode usar o sempre. Então, falando dos granulócitos, o que a gente tem visto é isso. Existe uma alteração na hematopoiese. E essa alteração será diferente em cada paciente. De acordo com a comorbidade, de acordo com o estado físico geral, de acordo com a idade, principalmente. E o que a gente tem visto? A presença de célula blástica circulando, a presença de células da linhagem mieloide mais jovens, promielócitos, mielócitos, podem circular. Eles, inclusive, chamam a atenção que as células são um pouco menores em tamanho, mielócitos pequenos. Né? E essas figuras... Marcos, assim, não precisa a gente ver aquele desvio escalonado, não, porque às vezes o colega... Não, de forma nenhuma. Né? Ele pode ter um hiato aí de no forma meio. Nenhuma. Pode, de forma nenhuma. Essa é uma outra coisa que a gente ouve muito dos colegas, né? Ah, mas ele tinha mielócito, mas não tinha meta e nem bastão. Não há problema. Esse script a medula não conhece. A medula não sabe que tem essa ordem. Ela não sabe. A gente é que criou, ela não sabe disso. Então, essas são as características, além dessas que a gente já citou, dessas células destruídas em pequinose, ou células mortas, né? Células apoptóticas, né? Com esse núcleo destroçado, destruído ou muito condensado, são figuras que se apresentaram nos hemogramas. E a presença de eritroblastos também, né? Embora não seja da série granulocitária, mas eles podem aparecer também, não só o blasto, e como o eritroblasto também. E, assim, eu estava lendo um pouquinho também e eu queria fazer uma separação. O meu paciente, ele entra no meu centro, foi para minha bancada. Suponhamos que está no início de tudo. A gente vai evidenciar uma linfopenia, como o senhor falou no início, né, como a neutrofilia, certo? E a neutrofilia é discutida. Alguns grupos acham que tem, outros grupos encontram leucócito normal com neutrófilo normal. E aí eu vou ter essas alterações morfológicas
dentro dessa minha célula granulocítica no primeiro momento. Assim que o meu paciente... Isso é à medida que vai caminhando. Num primeiro momento, o mais característico é a linfopenia. Isso é o que... Logo nos primeiros dias, essas alterações dos neutrófilos vão acontecendo ao longo do quadro. E tem um artigo que ele falou que ele aborda em um percurso de 14 dias, né? Quando eu chego por volta do 7º dia, a gente pode ter uma virada, não vou dizer uma virada, é um termo muito forte, mas a gente vai ter uma ativação linfocitária em cima de um tratamento e a gente pode evidenciar que esses meus granulócitos, eles não estejam mais tão mal formados e eu tenho aí uma ativação linfocitária que vai me permitir ter linfócitos com citoplasmas diferenciados, que eu tenho uma reatividade linfocitária que vai sair do comum. Eu posso encontrar? Pode. Na verdade, essa tua colocação é bastante boa. Nessa fisiopatologia inicial de 14 dias, pelo menos teoricamente 14 dias, esse meio do caminho é bem importante e as viradas acontecem por aí mesmo, por volta do 6º dia. Tanto para o bem como para o mal. Ou seja, o linfócito vai começar a aparecer com um aspecto linfoplasmocitoide, aquela célula com citoplasma bem azul, bem carregado, a célula mais arredondada, com núcleo com a cromatina mais delicada, pode exibir nucleolo, né? Mas esse aspecto mais linfoplasmocitoide, ele é destacado nessa fase. E pode haver também a presença do grande linfócito granular, aquele linfócito que é maior, né, com citoplasma mais limpo, mais abundante e com aquelas inclusões citoplasmáticas que a gente tem chamado de grânulo, né? Então, todos os dois podem aparecer, mas parece que o mais característico é realmente o linfoplasmocitoide. E essa metade do caminho aí é a decisão, porque eu estava lendo um trabalho hoje sobre a evolução desses marcadores ao longo desses 14 dias. E os pacientes que melhoram, a partir do 6º, 7º dia, eles começam a aumentar o número de linfócitos. E os pacientes que pioram começam a diminuir ainda mais o número de linfócitos a partir desse 7º dia aí. Certo. A colega está perguntando aqui a respeito daquilo que nós tínhamos conversado, doutor, né? Que o desvio ele não é obrigatório, esse escalonamento. Não. Falou. Não é. E nós temos alguma referência a respeito do comportamento dessa série ou da atuação do COVID em doenças autoimunes? Eu não li nada. Deve ter. Se você pegar o PubMed hoje e abrir, tem o COVID nas doenças ginecológicas, no câncer ginecológico, no de mama, na gastroenterite, na encefalite, tem em tudo, na doença falciforme, tem vários trabalhos com COVID com a doença falciforme. Então, deve ter trabalho sobre isso. Mas como a gente está estudando mais esses aspectos laboratoriais mais gerais, que é para a gente poder passar a informação, eu não vi nada de doença autoimune. Mas certamente tem alguma coisa de doença autoimune. Certamente tem. Perfeito. Aí deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. No início do nosso processo, ainda falando sobre a série branca, no início do nosso processo, a gente vai encontrar aquelas células com características apoptóticas, com aqueles núcleos picnóticos. Confere? Isso, confere. Isso. Certo. Uhum. Isso. Só reiterando que isso tudo, esse mar todo, em uns leucócitos rebaixados, né? Isso. A maioria dos pacientes se apresenta inicialmente com leucócito normal, com a leucometria normal. Por volta, mas normal no limite inferior da normalidade, perto aí dos 5.000, 4.900. Não existe um aumento muito grande no começo. O que tenho visto e tem acontecido em alguns pacientes é que, durante essa infecção viral, acontece uma infecção bacteriana associada. E aí a gente tem um aumento de de leucócitos e de neutrófilos, né, durante a infecção. Isso também é um fator, um prognóstico ruim, né? Quer dizer, essa infecção bacteriana associada, ela acaba sendo ruim. Certo. Mas inicialmente leucócito normal, na maioria dos casos. Entendi. E aqui eu queria puxar 2 pontos em cima da nossa série branca, que foi uma consideração que eu recebi, eu achei super bacana. Até o senhor comentou sobre isso em um momento que eu assisti uma das lives do senhor, e eu queria puxar a nossa abordagem,
E foi uma outra consideração que eu estava conversando com um colega de bancada na semana passada. E também foi numa live que eu fiz, que foi levantada e que eu também não consegui responder, porque já foi no final. Queria que a gente conversasse um pouquinho a respeito da situação dos monócitos, se a gente tem uma monocitose falseada ou nós temos, de fato, uma monocitose absoluta, né, evidenciada, e um pouquinho dos eosinófilos. Tá certo. Então, o monócito, um dos primeiros trabalhos sobre o Covid do grupo italiano, do Lippi e do Plebani, eles usam um equipamento específico, de uma marca específica, é o único equipamento que apresenta um parâmetro hematológico novo, moderno, que é o MDW, que seria o RDW dos monócitos, né? Então, ele destaca nesse trabalho que os pacientes mais graves de Covid apresentavam uma variabilidade maior nesse MDW e ele era estatisticamente diferente do MDW dos pacientes menos graves. Então, ele colocava essa coisa. Mas são dois pesquisadores excepcionais, conhecem muito de laboratório, e eles, no próprio trabalho, eles colocam que é possível que esse dado não esteja completamente correto, porque existe a presença de linfócitos reativos, linfócitos linfoplasmocitoides, que podem, a gente sabe disso, o equipamento automatizado talvez não faça a diferença entre um linfócito grande e um monócito. Então, isso pode ser um fator complicador. Então, eles citam essa diferença, encontraram isso realmente com esse parâmetro, o MDW, mas eles dizem que não houve, quer dizer, não houve. Eles têm um certo receio de fazer uma afirmação que talvez exista uma confusão do equipamento em identificar monócito de linfócito reativo. Então, é um dado que tem que ser avaliado ainda com algum cuidado. Isso, sempre fazer microscopia, né? Sempre interessante. Pois é, exato, né? Na verdade, esses casos todos, eles não podem passar com a leitura automática, nenhum deles, né? Esses casos mais graves... Eu até puxar uma consideração a respeito disso. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, onde os nossos laboratórios, na sua grande maioria, estão sem atendimentos eletivos e tudo, eu acho bem interessante, por mais que a gente jure que a nossa máquina está tranquila, que a pessoa tenha uma linfopenia bem discreta, aquela bobagem, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha, né? Para não deixar passar. Porque está todo mundo tão assustado, tão estafado, que às vezes o mais óbvio vai poder passar mais despercebido que o normal. Então, vamos só dar uma microscopia nesse momento bem importante que a gente está, né, doutor? Eu acho isso, sim. Acho, inclusive, que a questão de... Eu acho que eu gosto muito de automação, trabalho com isso há muitos anos e lido com equipamento automatizado há muito tempo. E é uma coisa que eu acho que é uma interpretação um pouco equivocada dos nossos colegas. Aí mesmo você fez uma citação interessante. O colega acha que o equipamento está ótimo. Ele está ótimo, mas ele não tem capacidade de identificar certas alterações celulares. Então, ele pode estar ótimo, pode ser maravilhoso, mas ele pode não ter capacidade de diferenciar um linfócito grande de um monócito. Um blasto de um linfócito reativo. Ele pode te dar um alarme ou não, ou ele pode classificar erradamente um blasto como um monócito. Ele pode fazer isso. Principalmente nos pacientes em que você tem a doença muito no começo. Eu estou cansado de ver leucemia com 4% de blasto, 5% de blasto, que o equipamento passa em brancas nuvens, não vê absolutamente nada. Não dá nenhum flag, nenhum alarme, nada. Porque o equipamento trabalha dentro das suas limitações. Eu não estou dizendo que o equipamento é ruim, o equipamento é ótimo. Eu brinco sempre dizendo o seguinte, todos concordamos que Ferrari é um excelente automóvel, correto? Todo mundo sabe que Ferrari é um baita carro, não é? Mas não voa nem anda debaixo d'água. Se você compra uma Ferrari, você sabe para que você compra. É para andar numa estrada bem boa. Se você quiser voar, você tem que comprar outro equipamento. E para andar debaixo d'água, também. Então, o equipamento automatizado é a mesma coisa. Ele tem uma limitação. Ele é muito bom, funciona muito bem para fazer aquilo que ele tem que fazer. Mas tem certas coisas que ele não consegue ainda diferenciar. Então, é muito importante a revisão de lâmina, mesmo, como você ressaltou muito bem, nos casos que aparentemente estão ótimos. Ei, doutor Marcos, eu pedi licença do senhor só um minutinho, só para falar para os colegas assim. Gente, eu não posso ser deselegante e retirar as perguntas.
Porque o que é que está acontecendo? A gente está verificando todas as perguntas que não está dando para responder nesse momento e a gente vai responder todas. Já combinei até com a organização sobre isso, tá bom? Então, assim, eu não posso ser desagradável, peço um pouquinho de paciência com vocês, mas a gente não vai desligar porque a gente quer atender todo mundo. Se não der, ou se algum outro colega desfocar do intuito desse meeting, em um outro momento a gente vai localizar, vai fazer um videozinho e vai dar a resposta, tá bom? Só para a gente poder entender, tá certo? Doutor, voltando. E a respeito dos eosinófilos? E esse Então, eosinopenia aí que está assustando todo mundo? pois é, eu não tenho visto isso como um fator importante destacado nos trabalhos, não tenho visto isso na prática. Nesse trabalho dos italianos, eles até mostram um mielócito eosinófilo. Mostrando um mielócito. Né? Foi até uma das coisas que eu discuti com um colega. Será que a gente sabe da ligação da produção de eosinófilos com a interleucina responsável pelos linfócitos T? Tudo bem. Uhum. Será que a gente não está meio que, não vou dizer confundindo, essa intensidade de granulação, porque é tantas granulações distintas que a gente não está vendo um meta-eosinofílico, um segmentado com um falso Pelger-Hutt eosinofílico, né? Eu acho que é aí que entra a microscopia para a gente emparedar, porque tem gente que tem algumas considerações, eu digo isso porque eu estou ouvindo bastante isso, que está dizendo assim, em cima desse um estudo que saiu, né? Que, não, se eu não tenho eosinófilo, eu tenho um péssimo prognóstico e eu preciso colocar, porque a minha máquina zera, né? Vai me dar uma absoluta relativa zerada, por exemplo, e você conta lá suas 100 células e também não evidencia. Eu acho primeiro que para a máquina zerar eosinófilo é bem raro. Ela dizer que tem 0 eosinófilo é bem raro. Ela sempre vai te dar um percentualzinho ali. Por quê? Porque a máquina vai fazer uma contagem diferencial com pelo menos 20.000 células. A gente faz com 100. Né? Essa é o primeiro ponto de partida. O segundo é o seguinte, a gente tem que considerar que são pacientes, na sua maioria, leucopênicos. Ou seja, vai ser mais raro ainda, ou mais difícil ainda, você encontrar um eosinófilo. E eu não vi nenhum trabalho que chamasse atenção sobre o eosinófilo como sendo um fator prognóstico de importância, ou que pudesse ser isso, como os outros, como o neutrófilo, como o linfócito, por exemplo. Então, não vi nenhuma, e não tenho visto nos casos esse tipo de alteração. O que eu chamo atenção é o seguinte, num quadro grave como esse, que é da infecção pelo coronavírus, a gente tem que chamar atenção para o clínico do que é importante. Entendeu? E o eosinófilo, até o momento, não me parece uma célula que tenha importância prognóstica nesse quadro. Por enquanto, pelo menos, não. E só tentando responder duas perguntas que já se repetiram dos colegas. A gente falou sobre esse, botando numa régua, entre 14 dias de observação. No decorrer do tratamento, eles estão perguntando se a gente consegue evidenciar algum parâmetro relacionado a uma, vamos dizer assim, não é nem melhor e piora, mas em relação a uma resposta positiva do tratamento. Eu acredito que a gente pode ter falado a respeito do aumento de linfócitos, né? Tem alguma outra consideração a respeito disso? Tem. Estava lendo um trabalho sobre isso hoje. Será o meu próximo postagem no meu Instagram, vai ser exatamente sobre isso. Que é exatamente isso. Até agora, todo mundo falou de fator prognóstico, ou seja, o linfócito está baixo, o prognóstico é ruim. A interleucina está alta, o prognóstico é ruim. Né? A plaqueta está baixa, o prognóstico é ruim. O PCR está alto, o prognóstico é ruim. Mas e aí? Durante a infecção, esses mesmos marcadores vão mostrar que existe melhora? Sim, vão mostrar. A partir da metade do caminho, como a gente já comentou hoje, quando as coisas começam a melhorar ou piorar de vez, né, no caso de melhora, você tem uma melhora dos leucócitos, uma melhora dos linfócitos, você tem uma diminuição da PCR, da proteína C reativa, você tem uma diminuição da interleucina 6, você tem uma melhora das plaquetas, se elas estavam diminuídas, você tem uma melhora
das plaquetas. Então, existem vários marcadores, alguns exclusivamente hematológicos e outros. Se você passar para a coagulação, você tem uma melhora, uma diminuição do dímero D e você tem um acerto do tempo de atividade de protrombina. Então, você melhora o tempo de protrombina, diminui o nível de dímero D e você nota que esse paciente está melhorando. E isso, o mais bonito de tudo isso é o seguinte, a turma que fez esse trabalho associou com a carga viral. E eles fizeram uma relação direta entre a melhora desses marcadores e a diminuição da carga viral. Entendeu? Então, está mais do que comprovado. Diminuiu a carga viral, melhoraram esses itens. As interleucinas diminuem, o leucócito melhora, a plaqueta melhora, a proteína C reativa melhora, e etc, etc, etc. Então, está bem bacana. A gente só evidenciando para o pessoal é que a gente tem que lembrar que ele é um vírus que vai estar caminhando e tem uma intensa cascata de tempestade. Eu quero falar cascada, gente, é tempestade. Tá igual uma amiga minha falando vulcão. Quer ter um vulcão de socina? É uma tempestade. A gente está vindo de uma intensa atividade pró-inflamatória. Então, a gente vai ter nossas interleucinas, como a interleucina 6, que o senhor citou, lá em cima, né? Que o tempo, à medida que ele vai melhorando, vai respondendo aos tratamentos, a tendência é que ele vai caindo. E a gente consegue ver essa mudança. O que o CD4 e CD8 estavam lá embaixo, começa a responder de forma positiva, né? A interleucina também do linfoblasto. Então, a gente começa a ter evidenciar na bancada um crescimento bacana do nosso paciente. Né? A gente também sem dúvida. Tá ruim. A gente consegue ver um crescimento bem interessante, essa mudança muito da célula mieloide, com uma melhora positiva em relação a essa ativação linfocitária, né? Que a gente estava citando, bem como todos esses marcadores que a gente estava conversando. Eu até estava lendo também, doutor, a respeito de... Tem muita gente que está colocando a procalcitonina e a ferritina, querendo que elas aumentem no primeiro momento, nos primeiros 3 dias, né? A gente vê que isso não é uma via de regra, apesar de ser um processo inflamatório agudo, né? Num dos primeiros trabalhos dos grupos chineses, a procalcitonina entrou e no grupo italiano também entrou. Eles avaliaram a procalcitonina. Mas eles viram que ela tem uma resposta, sim, como um marcador inflamatório, como é o PCR, como é a proteína C reativa, e a ferritina vai no mesmo caminho, né? Quer dizer, eu costumo dizer que é um pouco chover no molhado. Você pode monitorar, por exemplo, a proteína C reativa, de fazer um acompanhamento da doença. Se está melhor ou está pior. E a gente já sabe agora que pode. Ou seja, o cara chega com um PCR muito alto e o PCR começa a cair, isso é um sinal de que ele está melhorando. Então, é interessante que a gente acompanhe esse tipo de resultado, mas não como valores individuais. Aí é que eu vou discutir sempre. A própria ferritina, fora da COVID, ela deve ser interpretada sempre com dosagens seriadas. Você pegar uma ferritina isolada, sozinha, e fazer uma interpretação é absolutamente furado. É um ponto na curva, você só está vendo um ponto. Não sabe se ela está subindo, se está descendo, onde é que ela estava há 15 dias atrás ou um mês atrás. É um ponto isolado. Então, chama atenção. Os marcadores inflamatórios mais sensíveis e menos específicos, que é o caso da ferritina, da procalcitonina, da proteína C reativa, etc., devem ser interpretados sempre em dosagens seriadas e nunca em dosagem única. Tranquilo. Adorei. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, que também foi uma pergunta do colega, né, já para a gente caminhar pela série plaquetária. A gente consegue ver que a série plaquetária também ficou toda essa bagunça, já que a gente discutiu todo o processo de hematopoiese que ficou bem machucado. Plaquetas, o que pode evidenciá-las? O que é que nós teríamos isso? Um problema não só numérico, mas morfológico também? Como que ela fica? Então, a plaqueta parece que agora está assumindo um papel extremamente importante na fisiopatologia da COVID. Então, vamos lá. Morfologicamente, as plaquetas estarão maiores e mais com a sua granulação concentrada, hiperpigmentadas é o termo, né? Você vai ver aquela plaqueta que parece que tem um núcleozinho, onde toda a granulação está concentrada num pontinho só e ela está maior, não é?
podem haver prolongamentos, né? A emissão de aqueles pseudópodos, aqueles prolongamentos podem acontecer, e essa é a alteração morfológica. A alteração numérica tem se notado, numa grande parte dos pacientes, a diminuição de plaquetas. E a gente já comentou hoje que alguns trabalhos estão mostrando a presença desse pico de plaquetas no decorrer da infecção. Isso tem sido interpretado como um prognóstico ruim. E aí, tem uma pergunta, para mim parou de passar as perguntas aqui, mas tem uma pergunta parada aqui, para mim, há bastante tempo, que fala isso, né? Que uma colega está perguntando aqui que a plaqueta, quer dizer, a Covid, não seria uma doença do pulmão, seria uma doença do sangue. Ela é uma doença do pulmão? Sim. Sim. O vírus tem um tropismo pelo pulmão, mas ele já foi encontrado dentro da plaqueta. O vírus já foi identificado dentro da plaqueta. Então, se considera que você possa ter uma ação direta do vírus na plaqueta e que você possa ter, como você tem uma ação dessa tempestade de citocinas na hematopoese, e a gente agora sabe que os pulmões guardam uma quantidade considerável de megacariócitos. A gente sabe que tem megacariócito no pulmão e que os megacariócitos pulmonares são responsáveis pela liberação de uma grande quantidade de plaqueta. Então, vamos pensar num quadro. Um vírus que inflama o tecido pulmonar, que está cheio de megacariócito e que a plaqueta funciona, né? A gente sabe que ela funciona como uma célula inflamatória também, né? A gente tem um monte de marcadores inflamatórios, como a relação linfócito-plaqueta, a relação granulócito-plaqueta, monócito-plaqueta, que são indicadores de fases de inflamação, de reação inflamatória. Então, a gente está vendo um vírus atacando o pulmão, o tecido pulmonar cheio de plaqueta. O que acontece? Essa plaqueta já sai ativada e há um consumo dessa plaqueta. Então, se explica a plaquetopenia pelo consumo de plaquetas por causa da reação inflamatória e a plaqueta sendo afetada diretamente pelo vírus, porque já se viu o vírus dentro da plaqueta. Então, tem essas duas correntes. É um trabalho muito bom, que está falando só sobre plaqueta e reação inflamatória e a relação da plaqueta com o linfócito na pneumonia pelo Covid. Então, é um trabalho muito bom, extremamente interessante e detalhado. Então, isso me deixou muito impressionado, isso aí. E esse trabalho apresenta um dado... Bom, depois eu falo dele. Vamos seguir o programa. Falando de plaquetas, então. Vamos tentar falar sobre um pouquinho, tentar esclarecer a respeito de todo esse envolvimento da coagulação, que está puxando, a gente recebeu muita pergunta disso, o pessoal estava me falando. Eu vou até lhe fazer uma pergunta também. Muita gente está ligando a condição da plaquetopenia a uma condição isolada, né, do processo de coagulação de um quadro de sepse. Como se, tentando esclarecer, sendo mais direta. Não, eu vou ter plaquetopenia se eu tiver um quadro de sepse. A gente pode usar isso como uma linha unidirecional ou não? Não. A plaquetopenia vai aparecer na grande parte dos pacientes, independente da presença de sepse. A infecção pelo coronavírus vai causar plaquetopenia. Perfeito. E essa plaquetopenia não é por causa de sepse, é por causa de coagulopatia de consumo. É outra conversa. A plaqueta está sendo consumida, e essa plaqueta consumida é uma plaqueta que vai formar trombo. E esse trombo está dentro do pulmão e vai fazer a trombose pulmonar e vai fazer a trombose venosa. E é isso que está matando os pacientes subitamente. E aí as mortes súbitas estão associadas a isso aí. E aí é onde entra aquela importância de saber interpretar e ter o valor preditivo do dedímero, né, professor? Porque isso. A gente pode sair pedindo dedímero para todo mundo como se fosse... Não, vou pedir, entrou na emergência, está pedindo dedímero, a gente libera dedímero negativo e o paciente está internado, como é que funciona? Vamos puxar uma sardinha aí para isso.
Bom, vamos lá. Aí está um processo meio complicado, porque o dedímero está sendo considerado um excepcional marcador. Eu fiz uma postagem essa semana, segunda-feira, no meu Instagram, que eu mostro lá um esquema da Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, e eles estão estão apresentando um protocolo de tratamento e de abordagem do paciente com Covid usando dedímero, plaqueta, fibrinogênio e tempo de protrombina. E eles estão usando o dedímero como o marcador mais importante disso aí. E eles estão fazendo, inclusive, o seguinte: a decisão de internar o paciente ou não é com o resultado do dedímero. Isso é o que a Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose está apresentando agora. Então, eu sei que nós aqui temos que tocar outra musiquinha, porque nós não é todo mundo que faz dedímero aqui. Né? E a gente tem que entender que o dedímero é o quê? O dedímero é o resultado de um processo de coagulação que já aconteceu. Ele é o certo? É um produto... da degradação, né, da fibrina. Exatamente. Não é processo de fibrinólise e encontrar um dedímero alterado. Exatamente. É um processo, é um marcador de uma coisa que já aconteceu. Então, quer dizer, quando você tem um dedímero alto, significa que essa coagulação, esse processo de coagulação está acontecendo, está sendo ativado repetidamente. Por quem? Pela inflamação no pulmão e pela plaqueta ativada lá no pulmão, principalmente. Agora, se o paciente tiver sepse, aí você tem um outro motivo para ativar a coagulação intravascular disseminada. Certo. E só uma outra consideração a respeito ainda sobre isso. O envolvimento dele, do meu paciente com Covid, no processo de coagulação, essa interferência direta do vírus na coagulação, ela vai estar relacionada às lesões que ele vai gerar? O que é que disseminaria um processo de coagulação? Então, a reação inflamatória no tecido pulmonar com a consequente ativação de plaqueta. A plaqueta ativada, ela tem a capacidade de estimular o processo de coagulação. Então, a ativação plaquetária estimula o processo de coagulação através do fator 3 plaquetário e de outras substâncias que vão proporcionar o disparo da cascata de coagulação. Então, você tem a inflamação do tecido, ou seja, a exposição do tecido inflamado, exposição de colágeno, colágeno ativa a plaqueta, colágeno pode ativar fator 12, e aí você tem a cascata estimulada. E a partir disso. E aí vai entrar o que eu queria falar antes e não falei. 70% dos óbitos estudados apresentaram critérios de coagulação intravascular disseminada segundo a Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose. Eles têm um protocolo para você fechar o diagnóstico de coagulação intravascular disseminada, você tem que obedecer algumas características, algumas situações. E aí, 71% dos pacientes que foram ao óbito apresentavam esses critérios para coagulação intravascular disseminada. Então, a gente está vendo que o que está matando a maior parte dos pacientes é o problema de coagulação. Tranquilo, perfeito. Gente, nosso tempo está acabando, professor. Nós temos assim... Nossa, no instante passa, né? A gente tem uns 4 minutos, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu fechar... Eu acho que sim. Dúvidas, né? Foi uma conversa super produtiva, super esclarecedora. Acho que foi bem didático. Falou, gostei bastante. Minha opinião. Bom. Tá. Mas antes da gente finalizar, eu queria só que o senhor deixasse um recadinho para a gente, para todo mundo, para quem está na bancada, a respeito desse nosso momento, que eu digo muito que esse momento agora, a gente está precisando de 3 pilares, né? O profissionalismo, a ética e a humanização. Eu contigo estou batendo nessa tecla direto por onde eu passo. Isso mesmo. Eu queria que o senhor conversasse um pouquinho, deixasse um recadinho final para a gente a respeito, por favor. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento especial, realmente. Acho que o momento do laboratório mostrar a sua força, mostrar a sua importância dentro do equipe de saúde. A gente sabe hoje que sem pandemia,
o laboratório representa 80% das decisões médicas, né? O laboratório e a imagem representam 80% das decisões médicas. Então, mostrando que o laboratório tem uma enorme importância dentro do corpo clínico e dentro da equipe de saúde. Então, eu tenho só a parabenizar os nossos colegas que estão trabalhando muito dentro dos laboratórios. Por quê? Porque todos esses pacientes são pacientes graves, são pacientes que não necessitam somente do dedímero ou do tempo de protrombina. São pacientes diabéticos, são pacientes hipertensos, são pacientes que fazem gasometria, que fazem os eletrólitos, que fazem a proteína total, que fazem albumina, que fazem enzimas hepáticas, que fazem exames de urina, que têm infecções urinárias, que têm infecções respiratórias, que fazem cultura. Então, toda essa gama de exames que nós estamos acostumados a lidar dia a dia estão acrescidos desses exames mais especializados por conta da infecção pelo coronavírus. Então, eu acho que nós estamos de parabéns, todos nós no laboratório, palmas para nós, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço e pela carga de trabalho que nós todos estamos tendo, que estamos aí dentro dos laboratórios dos hospitais, das UPAs, não importa privado ou público, não importa. A gente está trabalhando muito, os laboratórios estão trabalhando tanto quanto todo mundo na equipe de saúde. Então, a gente está de parabéns por esse trabalho. E acho que o laboratório tem uma grande contribuição, volto a falar a mesma coisa que já disse hoje, uma grande contribuição num país onde não há teste para todos. O laboratório pode ajudar, colaborar, contribuir na decisão médica do que fazer com aquele doente. Se a gente não tem teste, o laboratório está ajudando cada vez mais. Ele está ajudando nos países onde tem teste. Imagina nos países onde não tem teste. Né? Então, eu acho que a colaboração nossa é muito grande. Por mais agradecer demais a vocês pelo convite, foi uma excepcional experiência, foi um prazer lhe conhecer pessoalmente, dividir aqui o espaço com você e estou sempre à disposição para qualquer eventualidade e em qualquer outra oportunidade. Tá, muito obrigada mesmo. Eu queria compartilhar com o senhor as suas palavras. Eu acho que esse é um momento onde a gente tem que ter uma atenção redobrada em relação aos nossos pacientes. A gente tem que ter uma atenção redobrada na questão dos nossos estudos, da atualização. É um momento onde a gente descobre que está todo mundo no mesmo barco. Eu falei isso hoje pela manhã quando eu acordei. Está todo mundo no mesmo barco, no mar, na mesma tempestade. Só que tem gente que está de iate, gente que está de barco, mas está todo mundo junto. Né? Então, que a gente consiga ter a maturidade profissional, ter a ética, para que a gente consiga deixar para o nosso paciente o melhor resultado, para que o clínico consiga interpretar e condicionar para o melhor. Porque como eu também gosto muito de dizer, eu sei que é uma vertente do senhor também, eu posso não conhecê-lo, né? Mas ele é o amor de alguém, ele é o carinho de alguém, é o afago de alguém, ele é um pai de família, é isso que a gente tem que pensar. Eu acho que a responsabilidade social das análises, nesse momento, ela é super bem lembrada. Então, em nome do Congresso de Virologia, eu gostaria demais de agradecer a sua participação. Eu tenho certeza que todo mundo está saindo satisfeito dessa noite de hoje, tá? Muitíssimo obrigada. Sucesso para o senhor, saúde. Obrigado. Para sua família, para todos nós, para que a gente consiga continuar trabalhando e fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Que é levar verdade. Levar esse afago. Então, meu muitíssimo obrigado. Agradecer a todo mundo que assistiu o Meeting. Foi um prazer compartilhar com vocês. Sem dúvida, agradecer a todos aí. Foi bem bacana. Queria pedir que qualquer consideração podem deixar no direct da organização, que com certeza eles vão procurar responder, tá? Muitíssimo obrigada. Eu também vou estar à total disposição. Obrigado. Então, muito obrigada. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, doutor. Vocês também, obrigado a todos pela presença e pela participação. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.